census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. You're locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my little friend. Olá, boa noite. Eu sou Angélica Hellish. Eu estou aqui com o Marcos Noriega. Boa noite a todos. A nossa live de quarta-feira. Dessa vez sem o Alan, tá? Sem o queridíssimo Alan, mas na próxima ele aparece, tá bom? Hoje, como vocês estão vendo aí, vamos falar... Já assistimos The Long Walking, né? Que é a adaptação do livro do Stephen King, A Longa Marcha, né? E é muito interessante. Eu acho que dá para contar várias paradas para vocês sem estragar de maneira nenhuma o conteúdo. Eu acho que é muito interessante. Porém, falei interessante 2 vezes, hein? Tô me repetindo. Porém, a gente vai querer também falar algumas coisas também. Não sei se o Marcos topa. O Marcos é muito leitor de quadrinhos e tal. Ele lê bastante. Eu também, bem ou mal, tô sempre assistindo uma ou outra coisa. Então, antes da gente, enquanto o pessoal tá chegando, né? Antes da gente falar do The Long Walk, a gente vai conversando um pouquinho sobre outras coisas. Daqui a pouco a gente já traz. Tá certo? Tem que comentar um pouquinho o que você andou assistindo pra gente poder compartilhar com a galera, Marcos? O que eu andei lendo, na verdade, né? Isso, lendo. O que você andou lendo, certo? Olha, isso aqui não é um publi, não, tá? Ninguém mandou nada pra gente, viu? Só avisando, né? Mas saiu pela Dark Side um quadrinho chamado Aurora nas Sombras. É um quadrinho francês, né? É um quadrinho... O roteiro é de um cara chamado Fabien Velman, né? E desenho... A arte é de uma dupla, na verdade. São 2 pessoas. É um casal que assina com o nome de Kerascoet, né? Uhum. Mas, na verdade, esse nome que identifica um casal é a Marie Pomepuy e o Sébastien Cosset, né? Certo. E quem já leu coisas aí da editora Darkside sabe que ela publica muito material que tem relação com thriller, com suspense, com terror, com surreal, enfim. E com grotesco, e é um pouco aí o que você vai encontrar nesse quadrinho. É uma coisa interessante que, assim, todo mundo já assistiu, conhece o Divertidamente, né? Uhum. A Disney. Eu estou usando Divertidamente para fazer uma comparação. É como se fosse o Divertidamente, só que por uma perspectiva extremamente sinistra. Uhum. Né? Boa noite, Vinícius. Opa, depois te respondo, Alessandro. Vai falando, querido, pode falar. Uhum. É como se fosse o Divertidamente, só que por uma perspectiva extremamente sinistra. O que acontece, basicamente, é que tem uma garota, uma menina, ela morre na floresta. E os pensamentos dela, ou na verdade, partes da psique dela, saem de dentro dela. E tem que sobreviver na floresta. O interessante dessa história é isso. Você tem, por exemplo, um lado, digamos assim, da personalidade dessa menina, muito parecido com o que é no Divertidamente até. Que, por exemplo, é o lado mais romântico, mais altruísta. Você tem um lado manipulador e egoísta. Você tem um lado que ele é o instinto da fome, simplesmente. Você tem um lado que são outros instintos mais básicos, animais. E o que acontece? Todas essas você tem os seres ali que são, na verdade, não têm personalidade, eles precisam do comando de outro, eles estão ali meio que vivem pela orientação do outro. Você tem alguns dessas criaturinhas que são os pensamentos dela, né? Elas são completamente ingênuas, elas não sabem nada de nada, então elas ficam sem saber muito. E tem também algumas que elas não se tocam do problema da situação. Elas são muito inocentes, elas não têm noção do mundo e uma leitura do mundo para poder perceber quando tem perigo, quando não tem. Todos esses serizinhos vão precisar sobreviver na floresta, porque, na verdade, a floresta onde elas estão é cheia de perigos, né?
Tem os animais ali que podem ser um potencial perigo. Tem, na verdade, também a fome, a sede, o frio, enfim. E aí a gente vai ver como é que todas essas criaturinhas, esses seres ali que viviam na cabeça da menina que morreu, vão sobreviver, vão fazer para sobreviver e como vão se relacionar um com o outro. Sem querer entregar muito mais, como toda história de sobrevivência, você vai ver essas criaturinhas tendo que fazer coisas absolutamente terríveis e chocantes, uma com a outra, por exemplo, e para poder sobreviver. Uhum. E elas vão, à medida que elas são colocadas nessa situação limite, que elas vão viver a fome, vão viver o medo, vão viver a necessidade de sacanear o outro para sobreviver, e etc e tal, manipular o outro, elas vão tendo uma espécie de arco dramático também, elas vão mudando a partir do que elas já são. Então, uma análise muito interessante do que são os diversos lados do ser humano e como esses nossos diversos lados da nossa psique, quando expostos a situações limites, até no que a gente se transforma. E também, se a gente for pensar um pouco sobre isso, como mesmo uma criança já é um projeto de adulto, né? E como o que tem de inocente numa criança pode ser corrompido. E, inclusive, é interessante que tem esse, como eu falei, uma dessas criaturinhas é o lado dela mais romântico, mais altruísta, mais empático, mais bondoso. E, à medida que esse lado da psique da menina, que está encarnado numa outra menina, né? numa jovem muito, muito simpática, for sendo colocado diante das situações mais extremas, no que ela vai se transformar também? Então, vai começar a ter uma estrutura de poder também ali. A criaturinha mais esperta e mais manipuladora, ela vai querer usar essa situação para concentrar poder para ela. Enfim, é quase que uma mistura de Divertidamente com o Senhor das Moscas, por incrível que pareça. Tá aí uma boa menção, né, mesmo, do Senhor das Moscas, né, que é uma história terrível, né? E eu lembro de ter assistido o quadrinho lá do Link, né? Do quadrinho filme, o vídeo, né? dele, né? Ter assistido o vídeo do canal dele. E ele conta a história toda, né? Então, tanto que se o pessoal for lá acessar, vai ver que ele fala a história todinha, né? Mas é muito perturbadora essa história, esse quadrinho, sabe? É muito mórbido. Ao mesmo tempo é mórbido e tem uma fofurice, porque esses personagens que saem, né? Porque quando ela morre, é como você falou, é como se os divertidamente estão lá no corpo dela e tal, né? E eles saem porque aí vão viver na floresta, Sai né? na cabeça dela, literalmente, né? Isso, dá a entender que a menina foi assassinada, né? Aparece um homem a dado momento, que a gente não sabe se é ele que é o assassino, né? Dá a entender que tem algumas dicas ali que são dadas para a gente de que o sujeito, um certo homem que vai aparecer na história, ele pode sim, você tem toda a razão, ele pode ser o assassino. Não diz, mas indica muito a possibilidade, porque esse cara ele tem uma boneca na casa dele, e essa boneca tá com um ferimento, recebeu um golpe na cabeça. E a menina, a gente percebe que a menina morreu com um golpe na cabeça. A gente não sabe se é filha dele ou se é uma menina, ele é um psicopata que pegou uma criança. Não sabemos. Mas o corpo fica abandonado por muito tempo lá, até virar ossos, né? Então, sem querer dar spoiler, porque é impossível estragar essa experiência, que eu acho que a pessoa tem realmente que ler. Que tem isso de um desses serizinhos se alimenta dela. E fica o tempo todo no corpo dela, né? É bizarro. Um deles, como eu falei, ele representa os instintos animais mais básicos. Ele fica vivendo lá. Ele quer ter alimento e quer ter proteção. É praticamente um animal. Então ele vê ali um local onde ele vai ter alimento e proteção. Ele fica se alimentando, né, do próprio corpo da menina e morando ali na caveira dela, né? É chocante isso. E tem um detalhe nesse serzinho que fica morando no crânio, né, da menina morta. Os pesadelos dele são que a menina volte à vida. Os pesadelos, não são anseios, são pesadelos. Não, né? São os pesadelos. Porque vai acabar o alimento também. Meu Deus. Isso. Tem um negócio muito interessante também que você citou. O desenho, ele é como se fosse a arte de um livro infantil.
Essas parecem ilustrações de um livro infantil. Elas são coloridas, fofinhas, com aquarela, são delicadas, mas a história vai tratar de temas muito mórbidos, muito terríveis e muito assustadores. Tem até uma personagem dessas aí, porque todos são meio infantis, né? Interagem com os animais, inclusive, mas tem uma que ela é como se fosse uma versão adulta da Aurora. Como se a Aurora conseguisse crescer e fosse independente, né? Não tem uma coisa assim? Né? Que ela conseguisse... Sim, exatamente. Essa personagem, ela vai ter um crescimento, na verdade, né? Ela vai se tornar cada vez mais independente, só que vai ter uma virada nessa personagem aí também. Legal. Mas enfim, não vou entregar demais da trama, mas quem tiver interessado num quadrinho que ele é extremamente sofisticado esteticamente e dentro da proposta dele, e ao mesmo tempo ele é um quadrinho adulto muito terrível, por outro lado, né? E muito interessante também, que fala muito sobre a natureza humana, esse Aurora nas Sombras é uma boa pedida. Está editado agora recentemente pela Dark Side Books, né? Vale uma leitura recomendadíssima, assim, vale muito a pena. Eu fiquei muito curiosa, assim. Conheço bastante da história porque o Link fez um vídeo bem legal. Recomendo para quem está assistindo dar uma conferida, porque vale a pena, viu? O pessoal vai gostar bastante. E assim, a gente também consegue ler de maneiras, como é que fala? Paralelas. Alternativas, paralelas, né? Como a gente gosta de chamar, né? Então, já tô com o quadrinho para ler também, tô bem curiosa, né? E tal. E fora isso, tem mais coisa aí que tu anda lendo? Aí tu falou que tava lendo uma parada tão legal. Tem. Eu li o primeiro... não é publi também, viu? Já vou avisando. A gente fala por amor, né? Por publi mesmo. Né? Sim. A editora Pipoca Nanquim, ela publicou agora o primeiro volume da saga do Torgal. O Torgal, esse quadrinho que eu falei agora, o Aurora nas Sombras, ele é um quadrinho franco-belga. O Torgal também. Nós estamos tendo, inclusive aqui as editoras brasileiras têm lançado bastante coisa do quadrinho franco-belga. E o Torgal já é um quadrinho dos anos 70 e é um dos principais quadrinhos de fantasia que a França, que o mercado franco-belga lançou. Roteiro do Jean Van Hamme e desenhos do Georges Rosinski. E esse primeiro volume do Pipoca Nanquim, ele compila, se eu não me engano, os 8 primeiros álbuns. E olha, esses 8 primeiros álbuns ali da saga do Torgal, eles são absolutamente sensacionais. Só resumindo em poucas linhas, o Torgal, ele é um viking, o nome dele é Torgal Aergisson. Aergisson? Ele é filho de Aerge? Isso. Não, porque é uma homenagem a 2 deuses nórdicos. Porque o que acontece? Ele foi encontrado num cesto, ele foi encontrado numa espécie de recipiente estranho no mar. Ele é levado... Moisés. Ele é um estilo Moisés, exatamente. Só que ele é criado ali num reino viking, só que ele é um cara diferente, a cor do cabelo dele é diferente, a pele dele, ele é um cara diferente dos outros vikings, né? Dos nórdicos ali. Você percebe que o cara não é nórdico. Mas ele é criado ali, só que o que acontece? E é o início da história dele. A filha do chefe ali, viking, do reino que ele mora, se apaixona por ele. Só que o cara não. Só que como ele é um Zé Ruela, o rei não quer que ele case, que a filha case com ele de jeito nenhum. E resolve prendê-lo, amarrá-lo ali que eu lembro perto ali da maré, enfim, ou é num pântano, não lembro agora, mas se ele prende ele perto de onde a maré tá enchendo ou se prende ele num pântano, não lembro agora desse detalhe, mas é um local que a maré vai subir, ele vai morrer afogado. Putz. Né? Ele é solto, aparece uma mulher que ela é acompanhada por um lobo, ela solta ele, e essa mulher tem cabelos vermelhos, assim, ela o solta e ela fala que ela é uma feiticeira e que ela vai soltá-lo, e em troca ele vai ter que servi-la por 1 ano. Aí, a partir daí, ela vai pedir para ele realizar uma série de provas. Bom,
não querendo entregar demais, o que vai acontecer com esse personagem, com o Torgal, ele vai viver uma série de aventuras que vão levá-lo a descobrir segredos relacionados com o passado dele, quem ele realmente é. Isso tudo misturando ficção histórica, né, porque se passa na época dos Vikings, com uma quantidade gigantesca de fantasia. O Torgal vai viajar para mundos fantásticos, para outras dimensões. Tem elementos muito fortes de ficção científica também. E tudo isso vai sendo misturado ao longo da trajetória dele, com desenhos que são de uma beleza acachapante, uma narrativa absolutamente sensacional. Assim, é daquele tipo de história que você abre e começa a ler. E eu desafio qualquer pessoa a falar o que vai acontecer nesse álbum até o final do álbum. Você não consegue prever. É muito cheio de reviravoltas, de surpresas, são elementos de fantasia muito criativos, muito imaginativos e muito interessantes, tem um universo próprio. Então é daquelas histórias em que você é surpreendido a cada página, ou a cada reviravolta, ou a cada mundo fantástico, ou a cada inimigo, a cada aliado que o Torgal vai encontrar. Então é uma leitura muito surpreendente, na verdade. Eu diria que a palavra para definir o que é essa experiência de ler os álbuns do Torgal é que é uma leitura surpreendente. É volume são, Torgal? Se eu não me engano, são 28 ao todo, né, da fase do Torgal com os 2 autores originais, que depois vai ter outros autores que vão também trabalhar o personagem. E você chegou a ler todos? Leu todos? Não, eu li até o 12, 13 por enquanto. Eu li os 8 que tem nesse primeiro volume que a editora Pipoca e Nanquim está publicando, e li mais uns 4, se não 4 ou 5 depois. Mas é uma coisa absolutamente sensacional também. Aproveitando, só para concluir, claro, já que nós estamos falando de quadrinho, esse foi publicado, se eu não me engano, pela Panini. Um bom tempo atrás, que é um outro quadrinho também, só que esse é um quadrinho que são 2 espanhóis, é o Black Sad. Nossa, isso eu tô louca pra ler, eu já tô com eles pra ler. Black Sad, esse é muito doido, muito doido. Manda ver, no ar, isso, né? Eu acho que eu até já falei, é roteiro do Juan Dias Canales e desenhos do Juan Guarnido. E... Se eu já citei esse quadrinho aqui, agora eu li todos os 7 álbuns. Eu acho que eu tinha lido o primeiro ou segundo só, quando eu falei desse quadrinho, e eu concluí agora a leitura de tudo que eles publicaram até agora. E como você falou, são histórias no ar, histórias de detetive, histórias de crime, em que os personagens são animais antropomórficos. Né? E o Juan Guarnido trabalhou na Disney, inclusive, mas... os roteiros são bem interessantes, são boas histórias no ar, com bastante reviravoltas, com surpresas, não faltam é um detalhe interessante, só que são histórias no ar em que os criminosos, os vilões, são basicamente grandes empresários, em quase todos os capítulos. Ela é uma história que ela tem uma forte carga de crítica ao capitalismo selvagem também. Coisa interessante da gente... embora ela se passe aí nos anos 50, por exemplo, mas ela tem muitos reflexos ali e tem muitas críticas ao capitalismo de hoje, a concentração de renda e a concentração de poder na mão de pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm ética nenhuma e não têm respeito nenhum pela vida. E o personagem, que é o John Blacksad, que é um detetive, que é um gato, né? Não é um gato no sentido que ele é bonitão, ele também é bonitão, mas ele é um gato mesmo, né? Literalmente, né? Um gato preto. Ele vai desvendando casos e tentando ajudar as pessoas que estão às voltas ali com criminosos, normalmente às voltas com pessoas ricas e poderosas que querem prejudicar a vida delas. E tem uma coisa também dos animais, tem os seres têm as características dos animais, né, que eles representam, né? Gato, isso, por touro, exemplo, você tem cobra. Isso, você tem o cara é um touro, né?
tem uma cabeça de touro, só que ele normalmente é um sujeito grande, violento, bruto. Os animais menores são pessoas que são mais delicadas, mais baixinhas, pessoas que não têm complexão física tão forte, pessoas que vão mais pelo intelecto do que pela força. Ele brinca um pouco com a característica que os animais têm e coloca isso nos personagens, nesses personagens que são animais antropoformizados. Né? Que palavra difícil. A capacidade que esse cara tem, do Juanjo Guarnido, para desenhar cenários, ambientação, é uma coisa que é absurda, e, enfim, vale uma leitura que vale muito a pena também. Então, são essas recomendações que eu tenho, coisas que eu andei lendo, que eu acho que são uma experiência de leitura para quem gosta de quadrinho. E, detalhe, eu diria até que para quem não é leitor de quadrinhos, não tem o hábito de ler quadrinhos, qualquer uma dessas 3 sugestões seria uma boa introdução para a pessoa começar a ler, porque ela vai acabar até pegando gosto de tão sensacionais que esses quadrinhos são. É verdade. É bom a gente recomendar essas coisas que saem do universo dos super-heróis, né? Porque tem muito quadrinho bom saindo aí. Às vezes a pessoa não conhece, não que as pessoas sejam limitadas, assim, mas são coisas legais, assim, para ler. Eu sempre tive hábito de ler outras coisas fora os quadrinhos de terror, que eu gosto muito, né? Mas os outros tipos de quadrinho, Orquídea Negra, por aí vai, mesma coisa. Legal, boas recomendações, Marcos. Eu vou recomendar aqui, antes da gente falar da Longa Marcha, eu vou colocar para vocês aqui um trailerzinho, porque essa série que eu assisti, que até ganhou alguns atores ganharam prêmios, aí agora saiu o Emmy, né? Awards. Teve alguns atores dessa série que ganharam prêmios, assim. É uma série que eu tô terminando essa temporada. É uma temporada de 15 episódios, chamada The Pits, né? Que é uma série que a trama é uma trama que passa em um hospital em Pittsburgh, né? O apelido é Pitts, é por causa da região. E eu vou tocar o trailer pra vocês aqui. Não sei nem o que vai fazer com o trailer, porque o trailer mostra umas paradas meio sanguinolentas. O YouTube odeia que apareça sangue nas coisas. É bem chato com esse negócio. Mas vamos ver no que rola aqui. Eu vou colocar pra vocês aqui. Aí a gente vê o trailer e eu comento um pouquinho antes de eu falar o que eu tô achando. Eu tô quase terminando a temporada. Acho que dá pra dar ter uma ideia, né? Trata de... caçando. Nem o YouTube tava deixando eu baixar o vídeo. Tava mandando logar pra poder baixar. Saiu o trailer. Morning, Jack. What are you doing here? Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man. Hope I'm never one of your patients. Makes 2 of us, my friend. Hey, D, what's the good word? We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7. We're always working the shift, by the way. Cut him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death. Who left this mess? Nothing like a little challenge every now and then. We've got some new faces with us today. Hi, come on over. I'm so happy to be here. Talk to me at the end of the day. Clear? Forceps, Production. Med student down. welcome to the pit. Let's go save some lives. Systolic only 80, 14 Alex, you've lost a lot of blood. You need to go to surgery right away. I'm gonna die? Not now that I'm here. Easy, easy. I'm in. Good, well done. That was awesome. Is it always this busy? No, it gets a lot busier. There's a nursing shortage across the country. That is bullshit. If you paid them a living wage, they'd line up to work here. Other hospitals are managing this crisis. Either step up or step aside. Are you okay? Why wouldn't I be? It's 5 years ago today. You can't block your feelings forever. Oh, you'd be surprised. Crash car, let's go! Epi, No pulse. Clear? Whole compressions? Are we ready to call this? $150,000 people die every day in the Nossa, world. esse ator é ótimo, ensinou a Wiley aí. Today you got one of them. And we're gonna get more of them before the shift is over. Tier 1 trauma now? More morphine, I'm gonna stop the bleeding. You learn to accept it, find balance. You found balance?
Not even close. Tá aqui. Deixa eu remover aqui. Então é isso, eu tô assistindo aqui o The Pitt, né? Falta, sei lá, um episódio para terminar a temporada. Eu ouvi as pessoas comentando sobre essa série. Eu nunca fui uma grande espectadora de séries médicas, né? ER, né? Que é plantão médico. Eu gostava muito, sabe? Tu me conhece, de Parceiros da Vida, né? Parceiros da Vida, Third Watch, né? Que tinha isso, né? Só que eram policiais e bombeiros, né? Mas tinha socorrista também, né? No meio, né? Então é interessante a gente assistir essas séries pela questão humana, né? E tal. Opa! Todo mundo caiu, é isso? Parece que a gente deu uma caída aqui. Uma sumida da gente. A internet tá variando com a da chuva, né? Ih, gente, começou a chover, a internet deu uma abandonada legal na gente aqui. A live deu uma caída, deixa eu atualizar pra ver se... Nossa, que bizarro, gente. É isso, desculpem, a internet que deu uma sumida. Então, mas é uma série, essa The Pitt, eu fiquei curiosa pra ver, porque o pessoal tinha gente falando muito mal e a gente falando muito bem, né? Aí quando tem esses extremos, você fica curioso, fala assim, peraí, alguma coisa tem aí nesse meio, né? E olha, é uma série, como vocês estão vendo, ela é bem gore, no sentido de mostrar os procedimentos e tal. Então quem tem algum incômodo relacionado a isso, até fica aqui o aviso, né? Mas ao mesmo tempo, tem toda essa coisa que eu acho uma coisa assim, interessante, maravilhosa mesmo, de mostrar o pessoal que trabalha com isso. Porque... eles também têm suas inseguranças, têm seus medos, suas tristezas, né? As pessoas morrem ali. Tem esse personagem aí que é o chefe dos médicos, né? É o Rob, o nome dele, né? É de Robinovich. Ele é um cara que ele é torturado por lembranças, por exemplo, da pandemia, né? Então, às vezes, quando ele tá lá trabalhando e tratando e salvando vidas, às vezes perdendo, né? Alguma pessoa, são muitos médicos ali, alguns são estudantes de medicina que ainda estão estagiando, ou então fazendo aquele... O cara que se forma em medicina tem que ficar fazendo um tempo, né? Ele não é médico logo de cara, ele fica um tempo residente. Ali, fazendo residência, né? Então tem isso do drama daquilo, as pessoas trabalhando, os outros errando. Uma que é filha de uma médica muito famosa, ela se sente muito chateada com isso. Mas esse cara, esse ator aqui, eu tava aqui vendo o nome dele aqui, é o Noah Wyle, né? O nome dele é Dr. Michael Robinovich. Ele é incrível porque ele é muito expressivo e diz que ele já trabalhou em ER na série aí, Plantão Médico, né? Eu tô realmente encantada, né? Às vezes tem algum outro procedimento que é tão brutal, eu até dou uma adiantada, eu vou assumir porque, né, ninguém quer ficar vendo cirurgia, né, e tal. E eles mostram, assim, procedimentos que eu nunca vi, assim, que são coisas impressionantes, o corpo humano, né. Mas, assim, essas pessoas sentem também aquela pressão para fazer o melhor, mas também sentem a angústia de não poder ajudar alguém. Então, é aquele negócio, e como lá os caras não têm SUS, detalhe, gente, isso é tudo... Toda vez que eu assisto qualquer série dessa aí... sentido, que tenha médico, hospital, eu lembro que os caras não têm SUS. Aí eu falo assim, porra, né? A pessoa tá ali, o hospital realmente não tem condições, ou tá com fila de espera gigante, sério. A fila, tem gente que tá com 4, 5 horas na fila para ser atendido. Acho que nem aqui a gente tá tendo esse tamanho de espera, entendeu? E ainda é pago normalmente, tem que ter seguro e tal. Então eu achei uma série muito interessante, muito emocionante. Tem um dado momento, tem uma mulher que vai lá com o filho, só para contar uma das pequenas histórias. E ela tá lá, ela chegou vomitando, passou muito mal, uma senhora. Aí eles falam com ela, pô, a senhora tomou muita medicação e tal, acabou gerando vômito na senhora, muito cuidado. E ela foi com o filho levou ela lá muito a contragosto. Aí ela pede para chamar um médico em particular e ela fala que pediu pro filho levar ela no médico porque ela tava com muito medo. Ela leu, acho que, não sei se ela leu algum diário do filho, ou viu alguma postagem, algum Instagram, uma coisa assim, que ele tava falando em matar, né, que tá pensando em matar as pessoas na escola, entendeu? Aí, é claro, isso aí soa um alarme gigante, né, pra qualquer pessoa, porque, pô, os Estados Unidos tem
tem massacre a tiro dia sim, dia também, né? Lá é um inferno. Pô, e é interessante, vai ter um momento que tem um tremendo show gigante lá, que vai ter um tiroteio no show, e esse cara, claro, vai ficar suspeito dentro dessa situação. Olha, é muito legal. Eu sei que assim, eu acho que não é pra todos os gostos. Eu acho que a pessoa... Tem o lance que ela é meio que em tempo real, não é? Isso é interessante. São 15 episódios, então são 15 horas do plantão. Tanto que o plantão deles, né, de vários ali, na 12ª hora, né? Só que aí aconteceu o tiroteio. Aí o plantão foi estendido porque vai chegando muita gente que não deu pra salvar, aí não tem sangue suficiente. Olha, é interessantíssimo, assim, pra quem tem alguma condição de assistir e goste um pouco desse drama humano. Eu acho que essas pessoas, quando eu lembro da pandemia, eu vejo essas pessoas como heróis, sabe? Eu lembro aquele podcast que eu ouvi, não sei se vocês aí, chat, são podcast da Globo, né? E tinha aquele podcast lá que quem apresentava era a Renata Lopretti. E ela conta uma história que, na época, eu escutei isso na pandemia ainda. Na época da mãe contando como é que ela perdeu o filho na pandemia de Covid, porque ele era um cara que tava lá na linha de frente tratando das pessoas, entendeu? E um moleque de, sei lá, 25 anos de idade, né? Então eu lembro de ter chorado muito e tal. Então, saca, essas pessoas, né, elas estão ali dando muito, entendeu? Então, às vezes a gente, enquanto doente, né, que vai lá irritado, já bravo, já pé da vida, não sabe também pelo estresse que o pessoal tá passando. Então, eu acho uma série muito bonita. Esse personagem é maravilhoso. Tem vários personagens interessantes na série. Tem a mãe que anda com uma tornozeleira lá, a médica lá, porque, sei lá, agrediu a esposa do ex-marido lá, não sei o que. E olha, assim, várias coisas legais. Eu tô muito curiosa pra terminar, no vídeo terminar, pra poder, sabe, tô amarradona mesmo. Não sei se tu gosta dessas coisas. Eu lembro que tu assistia Third Watch, acho, comigo, ou não? Tu não chegou a assistir? Não, Third Watch eu vi pouca coisa. Realmente, série médica, É que Third Watch não é nem médica, né? É meio assim, no Brasil saiu com um nome meio estranho, né? Parceiros da Vida. Passava no SBT, né? Que tinha até a abertura do Metal Method, né? Uma música mó legal. Então, mas era bombeiros, socorristas e policiais. Aí lembra que tinha um policial casca grossa, que era ele com uma outra mulher lá, e a mina casada, e o cara só fazia merda o tempo todo. Tinha o veterano, tinham várias personalidades legais que eu acho que você vai se interessando por. Acho legal quando a gente consegue se identificar de certa maneira, se preocupar com o personagem, né? Você segue o que a pessoa tá fazendo. É engraçado que essa série The Pitt, os caras têm escolhido narrar um plantão. E acontece muita coisa. Esses plantões são infernais, só pode ser, né, Marco? Não é possível. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E quando acontece algum acidente, alguma tragédia, os hospitais ficam lotados, né? E aí vira uma loucura, um desespero, né? E o Plantão Médico eu cheguei a assistir um ou outro episódio, acho que o Vinícius está até citando, né? Tá. Que e tinha aquela série do Clive Owen, como é que era mesmo o nome? Do hospital ali do século XIX. Aquela eu via e eu gostava, mas aquela série ela não era exatamente também, essa daí era um diretor do caraca. Eu lembro que a gente gostava muito dessa. Ela era do Steve Soderbergh, né? Tem aquela lá Nip Tuck, lembra, gente? Que era eu cheguei a assistir alguns episódios também do Nip Tuck. E é engraçado que tinha a parte das cirurgias, né, no Nip Tuck, que era terrível também, assim. E tinha uma tinha os bastidores também, que era tudo romancinho, lembra, Vinícius? Qual era o nome? Daquela lá, com os médicos gostoso, todo mundo transava com todo mundo. Mas entre isso tinha lá os dramas também e tal, as histórias, né? E tal, tiveram artistas que ficaram muito famosos, George Clooney mesmo, né? Ficou famoso por causa de Plantão Médico, né? Tinha aquela de humor, eu acho que era Scrubs, lembra? Scrubs, eu acho que eu assisti poucos episódios de Scrubs. E eu acho que ela foi logo cancelada. O George Clooney era do ER, né? Então, é que ER é Plantão Médico aqui no Brasil. Isso. E aquele outro que era o nome da enfermeira. Era o nome desse daí. Eu tô esperando o Vinícius falar, porque talvez o Vinícius lembre. Eu não lembro. Assim, mas eu lembro também que tinha até os vídeos que a galera fazia dos caras tudo rindo.
Trocentas temporadas, né? Nossa. Até essa atriz que era dessa série, ela fez uma minissérie de True Crime com... Eu fiquei chocada, assim, ó. Que é baseado nisso que tem aquele filme A Órfã. Séries a respeito da rotina de hospitais são já uma tradição na TV americana. Elas já existem desde os anos 60, se eu não me engano. Tem Dr. Kildare. Nosso querido... Dr. Kildare, o Central Hospital. Lembra quem era o Dr. Kildare, que era o ator maravilhoso? Sim, o Richard Chamberlain. Mas teve várias séries que mostravam a rotina de algum determinado hospital conhecido, de alguma cidade grande. E algumas delas tiveram muitas temporadas, tinha muitas novelas também, soap operas, né? Soap opera, passadas em hospitais também, novelas americanas passadas em hospitais. E, de certa maneira, elas são o embrião dessas séries de plantão médico aí, e enfim, essas coisas. Eu acho que é meio que um gosto adquirido, né? Eu acho que quando a pessoa assiste muito disso daí, desse formato, assim, que trata de questão de saúde, com os dramas, os amores, né? E as tristezas, eu acho que a pessoa acaba gostando. Eu nunca fui, eu vou assumir aqui, eu sou muito fã de séries policiais. O Marcos sabe, eu acho que o Marcos também gosta muito, que ele assiste comigo, que é Law & Order SVU. Eu já assisti e reassisti várias vezes, vários episódios. Eu acho que são histórias muito bem roteirizadas, muito bem construídas, né? Então, é uma temática que me interessa bastante, né? Mas aí eu até falei pro Marcos, uma coisa curiosa, né? Que o Law & Order, o primeiro era Law & Order mesmo, não era o Law & Order Civil, veio bem depois, né, Marcos? Porque essa série era antiga, né, e tal. É uma coisa, acho que é da NBC. Mas... Na época era Law & Order e Criminal Minds, né, que você tinha. Isso, aí o SVU é um spin-off do Law & Order que ficou mais famoso que a série principal. Exatamente. Não apenas ficou mais famoso, como tem mais dinheiro investido. Isso é engraçado, porque eu fui ver, porque eu acho que tem na Globoplay, né, essa Law & Order, fui ver até a versão moderna, não fui na antiga, logo de cara, né, que fala que a antiga é até boa, né. Não à toa foi ter um spin-off, né, que é o SVU. Mas é muito ruim, cara, é muito bizarro, porque é muito ruim. Saca? De atuação, a roteiro, a diálogo, né? É impressionante como é diferente, sabe? Então é uma curiosidade, só pra mencionar aqui, né, já que a gente tá falando de séries procedurals, né, procedural, que você assiste, a história costuma terminar no próprio episódio, né, o desfecho do que tá acontecendo. Isso. Mas as séries procedurais, elas às vezes resolvem também numa série muito longa como é o SVU, né? O Law & Order, SVU. Ela cria alguns arcos também, né? De Isso histórias que acabam compreendendo 4, 5, 6 episódios, né? Às vezes um assassino que ameaçou um personagem no episódio, vai acontecer outra coisa lá pra frente, ou uma vítima que não teve resolução do caso, vão conseguir achar mais pra frente o assassino. Né? Então é interessante, é só pra colocar isso aqui mesmo, né? É isso? Beleza? E aí, vamos lá então. Eu quero tocar pra vocês aqui o trailer do... Eu vou fazer assim com o Marcos, pra avisar o chat, né? Que a gente não gosta de chatear ninguém, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. É assim. A gente vai falar, sem spoilers, né, Marcos? Comentar um pouco das impressões. E depois a gente dá um aviso de spoiler, porque aí quem quiser depois assistir e não quiser saber spoiler, aí tem a liberdade de sair e depois de assistir, porque tá estreando no Brasil agora no cinema, né? Então talvez a pessoa queira ir no cinema ver um Stephen King, que é uma coisa... E esse detalhe aqui eu acho que fica a recomendação, que vale assistir no cinema, tá? A Longa Marcha, porque além de tudo é muito bonito o filme. Tá? E eu vou tocar o trailer aqui, a gente comenta um pouquinho e depois a gente dá um aviso de spoiler, tá bom? Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, você sabe que quando o Alan tá com a gente aqui, a gente fica um tempão, né? Porque a gente joga uma conversa fora, né, ô Marcos, né? Eu e o Alan aqui somos fofoqueiros de plantão e traz tudo. Mas o Marcos é uma pessoa como eu também, que não fica muito tempo numa live, não. Mas vamos lá então, vou tocar o trailer pra vocês. Bora lá, gente. Já baixei tudo, dessa vez eu preparei tudo direitinho. Vou tocar até do lado, pra ficar fácil o pessoal no podcast poder
poder também acompanhar. Dizem que na longa marcha não é pra fazer amigos, mas até que eu gosto de vocês três. Vamos ser os mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Não, outra vez. Eu quero ouvir mais alto. Um por todos e todos por um. A única certeza que a gente tem como seres humanos é que nós vamos morrer. E se tivermos sorte, podemos escolher como passamos os nossos últimos momentos. Eu torço pra essa parte ficar mais fácil. É disso que eu tenho medo. Tô orgulhoso de vocês, garotos. Vocês têm coragem. Manter uma velocidade de 5 km por hora. Caminhar até restar apenas um de vocês. Quem de vocês aqui quer ganhar? In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, Eu olho para cada um de vocês aqui. Eu vejo esperança. I first set my eyes on sweet Molly alone. Eu não consigo parar de pensar em toda aquela grana. Eu não tenho muito a perder, mas eu tenho tudo a ganhar e é por isso que eu tô aqui. Ninguém quer mais do que eu, ninguém. Pois essa é a minha chance de mudar as coisas. Não pense em chegar no final. É só chegar ao próximo momento. Esse momento aqui... Me desculpa, mãe! Ele importa, irmão. Todo momento importa. Principalmente no final. Vamos caminhar juntos? Vamos. Vamos sim, Pete. Vocês são a resposta. A longa marcha é a resposta. Tá aqui. Eu vou deixar ele aqui rodando aqui. Essa, né? Mas é isso, né? A longa marcha. E para quem conhece um pouquinho da história de Stephen King, né, Marcos? É um livro dele que é um pense bem dramático que ele escreveu lá nos anos 70, 79. E ele escreveu sob pseudônimo, né? Bachman. Uhum. É um desses Exatamente. aí, né? Que ele teve essa fase, né? Que ele achou que ele, assim, quero fazer um teste aqui. Eu quero saber se eu trocar o nome, eu consigo ter sucesso e tal. Só que vazou e teve uma época um cara até que ficou ameaçando ele, lembra? Falando que ia ficar tudo. Fala assim, não vou pagar nada pra tu, eu vou falar que sou eu e deixa pra lá, né? Mas é interessante que na época o Stephen King, ele fez isso pensando na Guerra do Vietnã, né? Não, ele tava com uma outra coisa na cabeça. Aqui é feito um roteiro onde o pessoal atualizou os temas, né? Inclusive é interessante que esse cara, que é o diretor aqui, o Francis Lawrence, não dele, ele dirigiu Jogos Vorazes, que pra mim, né, Marcos, a gente conversando, a gente viu várias coisas que Jogos Vorazes pode ter até recebido uma certa influência dessa história aqui. Né? Porque essa coisa de você pegar a juventude, né, Marcos? O ataque que você faz à moral das pessoas é pegando os seus jovens e obrigando eles a assistirem os seus jovens, né? A fazer um sacrifício extremo, a morrer na frente das câmeras, né? Então realmente, eu acho assim, né? Falando assim, olhas para vocês, né? E quando eu tava conversando com o Alan, e aqui é interessante a gente poder falar sobre isso, o Alan gosta muito de Stephen King, sabe? Como eu gosto também. Então a gente conversa, a gente tenta entender por que certas coisas acontecem, como certas coisas acontecem, né? Porque no livro que eu lembro, eu acho que é de 3 a 4 dias, aqui mais de 5 dias. Né? Tem algumas características, como vocês viram no trailer, tem que andar a certa velocidade, se você parar, vai ter o primeiro aviso, né? Aí se você conseguir ultrapassar bastante, aí esse aviso é eliminado, né? No filme nem tem muito essa coisa, né, Marcos? Mas no livro tem essa questão aqui, sim,
recebendo o aviso, você pode depois eliminar esse aviso, dependendo do teu desempenho. E é curioso pra mim, porque é muito... Trabalhar com fandom é muito difícil. Agradar fã, foda, sabe que é difícil. Quem tem o fã. Mas trouxe adaptações que são cara, né? E teve uma fase disso, né, Marcos? De adaptação, que é qualquer negócio. Falou assim, adapta essa porra aí, foda-se, entendeu? Tanto coisa boa como coisa ruim. Mas eu quero saber de você, assim, um pouquinho tua impressão também. Eu só dei uma introdução pro pessoal poder se ambientar, né? Essa é uma história que, aliás, no roteiro do filme, tudo que o King faz se passa no Maine aqui, colocaram no interior dos Estados Unidos, o local, né? Não é o Maine, tá no Maine. Não é o Maine, mas poderia ser, mas não é. Né? Olha, esse filme, ele me surpreendeu positivamente. Por quê? Como você mesma citou, o diretor, o Francis Lawrence, ele é o cara que dirigiu a série lá dos Jogos Vorazes a partir do segundo filme, o Em Chamas. O primeiro é Gary Ross, que dirigiu, se eu não me engano. E ele entrou na série, o Francis Lawrence, porque o primeiro filme fez muito sucesso, era um filme não era um filme caro, não era um filme grande, era um filme modesto que fez um baita sucesso. E adapta o primeiro livro de uma série que são 3, né, de uma trilogia. O que acontece? O Francis Lawrence, ele entra na série para tornar os filmes seguintes maiores, muito mais caros, com orçamento milionário, com muito mais cenas de ação. E é interessante a gente perceber, e é justamente isso que ele acaba fazendo. A partir do segundo filme, você tem um orçamento muito maior, isso na série Jogos Vorazes. Você tem claro que o estúdio exige, né, como é uma distopia para jovens, para adolescentes, o público-alvo mais é o público adolescente, que tenha muitas cenas de ação, que tenha cenas mais bombásticas. O primeiro filme ele é um filme muito melancólico, digamos assim, e trágico, e você precisa, e tem mais, o Francis Lawrence nos filmes seguintes ele vai introduzir mais elementos aventurescos até, embora tenha o peso de tragédia ainda, né? Eles vão mostrar todo mundo ali, né? Aquela construção de mundo caríssima e tudo mais. Mas onde é que eu vou chegar? Eu achei interessante ele dar um passo para trás. Esse filme aqui é um filme de 20 milhões de dólares de orçamento, é um filme muito mais modesto, muito menor. Eu acho que, se eu não me engano, o orçamento é o mesmo, até menos do que foi o orçamento do primeiro Jogos Vorazes. Então eu achei interessante ele não partiu para uma franquia maior ainda, para produções maiores. Ele foi para uma franquia menor e uma característica que esse diretor tem, o Francis Lawrence. Eu nunca cheguei a me empolgar com as cenas de ação dos filmes que ele dirigiu dos Jogos Vorazes. Mas eu sempre achei a direção de atores desses filmes muito bem feita. Os atores estão todos muito bem, tem muita gente com tons diferentes na atuação e tudo muito bem orquestrado. Então eu olhava para os filmes e falava, pô, esse diretor ele é muito bom para lidar com atores, para fazer direção de atores. Queria vê-lo num drama sem todos esses elementos aí. E aqui a gente percebe, nesse filme da Longa Marcha, o quanto realmente ele é bom para dirigir atores. Você tem atores jovens, todos estão entregando atuações muito boas, muito emocionantes, muito catárticas. E você tem ali à medida que a história vai avançando, que o cansaço físico, o desespero, o horror diante também da quantidade de mortes que vai acontecer, a tensão, tudo aquilo que vai mexendo com essas pessoas, elas vão entrando numa espiral ali de tensão, de loucura, de raiva, de frustração, primeiro vão desenvolvendo amizades que vão ser perdidas no meio do caminho, e todo esse arco, né, que esses personagens vão ter, e cada um começa a mostrar, à medida que você está sendo exposto a situações extremas, você vai mostrando a sua verdadeira natureza também, né? O que você tem de mais altruísta, o que você tem de mais egoísta, e as atuações todas entregam tudo isso muito bem, porque esse diretor realmente ele é um talento para dirigir atores.
E eu gostei também de uma coisa. Eu gosto quando a gente vai assistir um filme que ele depende da história que ele está contando, dos diálogos. Esse filme tem diálogos muito bons, muito bem escritos. A história, como ele é uma grande caminhada em que as pessoas estão simplesmente andando e conversando, claro, tem regras que vão levar a maioria deles morrerem, né? Óbvio. Enfim, é um jogo de sobrevivência. Só vai sobreviver um. Só pode sobreviver um no final. Isso aí não é entregar, não é spoiler de nenhum. Isso é a premissa do negócio, né? São 50 jovens que têm que fazer uma marcha e manter uma velocidade de 5 km por hora, não pode parar, e se diminuir a velocidade que você tá, ou se você parar, ou por algum motivo você morre. Ali mesmo, você é executado ali mesmo, até que só sobre um. E você tem hora que dá vontade de fazer o número 2, você quer fazer xixi, você tá com sono, entendeu? Foi gravado de maneira linear o filme. Esse filme, diferente de que muitos fazem, esse diretor, ele queria emular, claro que ele não cansou os atores, não é isso que eu quero dizer. Mas normalmente os filmes são gravados de maneira aleatória e depois, né, feitos ali na edição, né? Esse daqui, ele fez realmente de maneira linear, até para os atores irem se conhecendo, as amizades forem se reforçando, não ter que ficar usando maquiagem o tempo todo. Então, aliás, Vinícius, fala se a minha voz melhorou, porque o Vinícius falou que a minha voz estava cortando. É que, viu, Vinícius e chat e podcast, todos os meus plugins estavam lindamente instalados, sumiram, e a única coisa que eu instalei aqui para não ficar ruim demais é ganho e filtro de ruídos. Então, se eu ficar longe do microfone, realmente eu acho que dá uma sumida na minha voz. Agora melhorou, né? Deixa eu só falar, então, essa questão que você mencionou é muito interessante, essa questão do drama humano, né? Porque eles, por serem jovens, eu acho que dá a entender que essa distopia, você é obrigado, é que nem Jogos Vorazes, você é obrigado a cadastrar ali o seu jovem, só tem meninos. Jogos Vorazes não, né? Os meninos têm até certa idade, a partir de certa idade. E aí você tem, né? São de vários estados, correspondem a cada estado americano. E eles têm realmente essa coisa só sobra um, porque o corpo humano tem limite, não tem um ponto de chegada, né, Marcos? Eles têm que andar até sobrar um, entendeu? Então tem uma rota pré-determinada ali e é isso. E é um pós-guerra, aconteceu uma guerra, aconteceu alguma catástrofe que a gente não sabe muito bem, não diz, e esse jogo, né, é feito como uma espécie de... É muito doido isso, que o próprio cara, que é o cara que tá comandando ali, que é o general ali... É o Mark Hamill que faz, né? Até legal, é feito pelo Mark Hamill, ele fala que isso é uma maneira de trazer esperança, né? E de trazer o sentimento de união e de sacrifício. Dele. Não, ele falando assim, agora tem muita preguiça entre os jovens, né? Isso é domínio, é poder, né? Quando você ataca a juventude, você ataca o futuro, né? Entendeu? Sim, onde dói, na verdade, é no futuro. A gente deduz que isso tudo é para convencer as pessoas a trabalharem muito por salários baixíssimos nesse ambiente pós-apocalíptico, pós-guerra, né? E existe escassez de comida. E aceitarem caladas. Sim. Oi? Existe escassez de comida também, dá a entender isso. Elas aceitarem a escassez de tudo, continuarem produzindo e se sacrificando, literalmente. E aí essa marcha simboliza esse grande sacrifício que tem que ser feito para o país se recompor, né? É interessante, a gente até deduz, né, que isso aí pode ser reflexo, inclusive, de uma guerra civil que começou por causa de um certo presidente que está no poder no momento, né? A gente até pode fazer essa leitura, né? Mas é isso, mas eu tava com saudade de assistir um filme que ele se sustenta não em cenas de ação, não em efeitos visuais, não em uma superprodução, mas ele se sustenta em bons diálogos, numa boa história para contar, uma história que ela é uma metáfora de coisas, inclusive do nosso momento atual, e que tem grandes atuações.
Então é meio que isso que me encanta num filme, que faz que eu querer assistir um filme até o fim, né? Digamos assim, o protagonista é vivido pelo Cooper Hoffman, né? Mas eu gostei mais do que o protagonista, eu gostei mesmo foi da atuação do David Johnson e do Tuti Niote. Tem o menino do que são outros dois rapazes, né? Aparece o menininho do Jojo Rabbit mais velho. Tem uma participação dele gente. Também. Na parte de spoilers a gente conta o que acontece. Mas, cara, o Stephen King, né? Para os iniciados aí que gostam do velho, né? Eu gosto há muitos anos, eu falo até que tem a ver com o hábito da minha leitura, tem uma relação com ele, né? Eu ter acesso aos livros de papel jornal, sabe, dele, assim, aqueles livros baratinhos que a gente comprava na banca, né? Então eu li tudo, Cemitério, Carrie, por aí vai. E assim, ele tem muitas histórias de amizade. Se você for lembrar de Conta Comigo, Stand By Me, tem aquela coisa daquela trajetória dos amigos, as aventuras, né? Que é The Buddy, né? O nome do conto, inclusive, né? Então eu acho, é difícil tirar do Frank Darabont, porque ele é conhecido como o melhor adaptador de Stephen King, né? É o cara que fez Espera de um Milagre, Nevoeiro, que mais? Isso. De cabeça, assim. Espera de um Milagre, Nevoeiro... Shawshank Redemption, né? Que, sei lá, até pouco tempo atrás era número 1 mundial no IMDb, né? É um filme que nunca sai do número 1, né? E tal. É uma distopia. Um sonho de liberdade, né? É uma distopia. Um sonho de liberdade. Distopia ditatorial e. Lembra muito Jogos Vorazes, Vinícius, porque é isso. Eles pegam, tem esse sorteio, que é uma loteria. Esses meninos têm que tá o nome deles, né? Mas tem eu diria que tem a principal diferença da dinâmica é que os Jogos Vorazes é realmente uma competição onde tem que haver um confronto físico e você tem que matar o seu oponente. Então, existe espaço nos Jogos Vorazes para amizade, para você ter aliados, mas você tem um confronto de vida ou morte. Isso. Enquanto que aqui você vencer a si mesma, você vencer superar os seus limites da sua resistência para continuar andando. E aqui eu diria que a amizade há muito mais espaço nessa história aqui para companheirismo e amizade. É uma competição de certa maneira, mas que pela própria natureza dela, as pessoas acabam usando o companheirismo e a amizade como uma forma de ajudar que elas consigam ir até o fim. É que assim, nessa competição. Então é interessante. Eu concordo contigo até certo ponto. Mas é que ali tem uma coisa que pesa ali também, a juventude daqueles meninos, né? Você vê que ali nem todos, claro que tem o núcleo principal ali, que é mais nomeado e tal, e claro, vai se reduzindo. E tem esse entendimento que eles estão ali e não tem como eles se furtarem a eles serem obrigados a fazer essa competição, né? Então, claro, tem um ali que fala, inclusive esse ator é maravilhoso, eu espero que ele realmente apareça em mais coisas, que é o como é que é o nome dele? É o David Johnson, né? Que faz o Peter McVries, né? McVries, sei lá. Que é fantástico esse ator. As histórias de Stephen King, como eu tava falando, do Stand By Me e tal, são histórias de amizade. Se você for parar pra pensar, vários livros dele, It e tal, tem um núcleo de amizade muito importante ali. Ele faz histórias de amizade que se fundem muitas vezes com terror, ou então coisas místicas, mágicas, de certa maneira. Mas existe amizade. Se você for ler Talismã, que é uma coisa que eu nunca havia adaptado do Stephen King, eu gosto bastante. Pô, tem uma amizade com o personagem principal com um ser humano, um ser sobrenatural, que é o lobo, um lobisomem. Né? É lindo, sabe, é lindo. Esse ator, ele era o androide de Alien Romulus. Ai, que foda. Então ele já mostrou a que veio, porque eu gosto bastante dele no Alien Romulus, esse ator, hein? Caramba, eu acho que, bom, ele já tá... Assistam, basicamente. Assim, agora uma impressão antes da gente poder falar da parte de spoilers, né? Que aí dá tempo de vocês... Quem não se importar, acho que a gente não vai estragar. Mas assim, de uma maneira geral, eu gostei bastante, sabe? Eu não reli o livro, né? A história, gostaria, né?
Isso ajuda, mas eu não tenho os livros de Bachmann. Eu lembro que eu até tinha uma versão em PDF, mas eu não encontrei, né, e tal. Mas, ok, eu lembro de ter sentido, né, porque isso é muito importante na história, que você tenha empatia pelos personagens. Isso o Stephen King, ele sabe fazer de maneira maravilhosa, Marcos, de maneira maravilhosa. Ele faz você realmente se importar, entendeu? E tem muitos flashbacks que tem na história original, que aqui não houveram. Eles não colocaram esses flashbacks, sabe? E talvez ficasse cansativo, ficasse meio enfadonho, de toda hora tem um flashback. Você vai conhecer a história dos personagens, porque eles vão falar. Vão conversar no filme sobre as histórias. Foi uma boa decisão não ter feito que você tem na literatura, você tem os flashbacks, você tem as digressões, funciona na literatura, mas aqui, nessa narrativa, eu acho que a escolha de manter o mesmo cenário ali e as informações que a gente tem do background, do pano de fundo ali dos personagens serem ditas em diálogos, funcionou bem. Para mim, ajudou a não quebrar o ritmo da narrativa fazendo flashbacks. Foi uma boa decisão que eles tomaram, porque se eles tivessem usado o flashback aqui, ia ser quebra de ritmo. Ia quebrar o ritmo. E não ia dar certo. Eu acho que não ia dar certo. Concordo plenamente. Então agora aqui a gente ou dá tchau para quem fica, ou pede para vocês confiarem na gente, que a gente não vai estragar a experiência de vocês, porque nada como você assistir o que alguém fale, porque a gente não vai descrever toda uma cena, mas a gente vai pegar os pontos que a gente achou mais interessantes e vamos falar de pequenos spoilers, tá? Então, olha só, para quem fica, fique com a gente aqui. Para quem vai, até o próximo podcast, até a próxima live, tá? Aí eu e agora o Marcos vamos para a parte de spoilers, então. Então vamos dar uns minutos aqui, um tempinho aqui, um minutinho para vocês, né? Tem problema, vocês curtem spoiler? Quem é que vai pro cinema assistir? Né? Tem gente aqui que tá se programando. Eu acho que chegou não sei se já chegou no Brasil, disse que era dia 16, né? Não sei se dia 16 é lançamento mundial, Marcos. Tu abriu um Google aí, vê aí se lançamento no Brasil dele já tá programado. Tá, deixa eu ver aqui por acaso já tem programação de lançamento aqui no Brasil. Tem gente que tem lugar, assim, dependendo, nem tem cinema, né? Tem vários colegas meus queridíssimos que nem tem cinema para poder assistir, né? Ó, deixa eu ver. Diz que aqui não, peraí. Aonde tem? Não tá com não. Não, ele vai 18 de setembro. Então, a gente tá... Então, vai lançar amanhã, olha lá, que legal. Quem sabe a gente pode ajudar alguém que tá indeciso e tal. A princípio, a gente pode falar isso, né, Marcos? Eu posso falar isso com total sinceridade. Eu até chorei, tá? Eu chorei, me emocionei, porque no livro você também se emociona. Eu lembro de ter chorado, porque você se apega muito aos personagens. Eles são personagens muito bonitos, assim, muito dramáticos. Aquela leveza inicial deles estarem ali no começo sem saber o que os espera, né? Achando que caminhar talvez fosse fácil, né? É só caminhar, não é correr, né? Tem que andar em certo ritmo, né? Só que chega a certo momento que teu corpo vai definhando, entendeu? E qualquer problema que você tenha vai se amplificando esse problema, né? Então vale muito a pena. Então, fica aqui então a alerta de spoiler. Vamos comentar aqui sobre os pontos que a gente achou mais interessantes, tá? Fique à vontade aqui com a gente, então, quem ficar. Marcos, assim, assistindo o filme logo no começo, eu lembro que a gente até comentou, né? Porque eu adorei esse ator, a gente não tá falando muito dele, né? E eu, na verdade, eu acho que ele arrebentou pra caramba, sabe? O Cooper Hoffman, né? Que faz o Ray Garrett, né? Esse ator aí, que ele é o cara, assim, que é meio revoltado, né? A mãe tá levando ele de carro e ele tá ali de cara feia e tal, falando, calma mãe, e ela tá chorando tanto, porque ela, afinal de contas, tá tendo que levar o filho pra possível morte dele, né? Sim. Ele é filho dos Philip Seymour Hoffman. A gente viu ele no Licorice Pizza um tempo atrás, né? Não, e ele passa uma coisa assim que eu acho mó fundamental nas histórias do King, que é o cara, ele é acaba sendo o líder do grupo, de certa maneira, não porque ele é B10 ou alfa, ou sabe, qualquer merda assim, mas é porque ele é um cara calmo,
entendeu? E ele percebe, ele entende que as pessoas precisam se unir de alguma maneira para poder passar por aquele sofrimento. E normalmente nas histórias do King tem isso, tem o cara que fala, meu, sabe, tipo no Nevoeiro, o cara que fala, meu, um passo para trás, espera, vamos respirar juntos, vamos raciocinar juntos, para ver como é que a gente pode passar por isso. E ele tem disso, né? Tem um Ele lá fica não, que ele quer puxar o tentando- tapete de todo mundo, quer sacanear, né? Tem um lá que ele até faz um moleque morrer, cara, é muito triste. Diga, querido. E o personagem o Raymond, que é o personagem do Cooper Hoffman, ele fica tentando ajudar, né? Quando ele vê que alguém tá com algum problema, tá em desespero, ele até se arrisca em um ou outro momento para tentar ajudar, né? Quem ele vê que tá fraquejando ali. Tem uns personagens assim, né, que, tipo assim, não vou nomear todos, gente, porque são muitos personagens, tá? Mas claro que depois vai se refinando e você vai focando em sei lá, 5 ou 6 personagens a mais que notadamente tem, assim, protagonismo na história. Mas tem outros que não, né? Tem esse daí que é um loirinho, que é a primeira parada dele, que eu fiquei tão ansiosa com isso. O cadarço dele desamarra e você não pode parar. Se você começou a andar, você não pode nem reduzir a marcha. Aí ele tá tentando amarrar o cadarço, aí já cria uma tensão. Eu gostei de criarem essa tensão. De pegarem e falar assim, ó, é pra mostrar que o negócio não é brincadeira. Só que você vai ver realmente que não é brincadeira quando tem a primeira morte. Porque a gente comentou aqui que tem esse menino aqui, que é do Jojo Rabbit. Qual é o nome dele? É Roman Griffin Davis, né? O nome desse menino, tá vendo aqui? Ele faz o Thomas Curley, né? E a morte dele é uma morte terrível, gente. Porque ele é um menino novinho. Ele tá mais velho, esse ator que faz o Jojo Rabbit, né? Que é um filme que, meu Deus, eu amo de paixão, né? Mas ele, saca, acho que o pé dele entorta, né? Um negócio assim, ele quebra o tornozelo, sei lá, porque eles já estão em marcha, já faz um puta de um tempo e qualquer problema que eles tenham, seja de um sapato que machuca, sabe essas questões meio bobas, que parecem ser bobas, né, Marcos? Um sapato que é desconfortável, uma pedra que entrou no sapato, que pode acontecer de tudo. Você caminhar por muito tempo, a tendência é acontecer qualquer coisa, você ter uma cãibra, entendeu? Se você tem um problema, você é, sei lá, diabetes, alguma coisa que você perdeu um saquinho de comida, porque eles recebem uma quantidade mínima de alimento e eles pedem água. A água eles podem pedir repetidamente. Mas esse moleque, que é o ator do Jojo Rabbit, a morte dele já é mega chocante, porque eles estavam conversando, saca? Tem momentos que até a edição do filme tem aquele negócio que parece coisa leve no começo, né? Tem hora que tem um andando vendo revista e tal, tem os que estão cantando, jogando bola um pro outro. E aí, quando tem essa primeira morte, já cria uma tensão, né? Entre eles, que aquela coisa da leveza vai embora automaticamente, né, Marcos? Exatamente. Começa a ter um papo mais animado, eles vão se conhecendo, vão se entrosando. Quando um fraqueja, o outro vai lá e tenta dar uma ajuda. Mas quando acontece a primeira morte, que é a morte desse menino que é vivido pelo ator do Jojo Rabbit, a tragédia, né, a iminente se instala ali. O medo, a apreensão vão crescendo e daquele momento eles não param mais. Eles só vão aumentar. E aí cada um pode ser o próximo, de certa forma, né? A tropeçar, a ter algo que o impeça de continuar. E também eles têm a certeza de que, independente de quanto eu vou conseguir chegar, pelo caminho eu vou ver um monte desses meus colegas morrerem. Ah, sim, né? com certeza. E uma coisa também, o povo, não existe aquela coisa de ter uma multidão em volta enquanto eles estão na caminhada, né? Porque pelo que eu entendi é proibido. Mas às vezes eles veem crianças, eles têm indícios, e a gente também tem indícios que aquela sociedade está meio quebrada, e as fazendas, as casas, as cidades, elas são todas arruinadas, né? E tal, bichos mortos na estrada. Tem um trabalho de cenografia bem cuidadoso e que acaba digamos assim, ele indica pra gente que houve realmente uma guerra, houve realmente, e que a situação está muito ruim. Está muito ruim mesmo, né?
As pessoas estão passando necessidade, estão obviamente na pobreza. Aquelas crianças, aí deduz que elas podem estar sem pais também. Podem ser crianças que os pais morreram. Eu sei que estão o personagem desgarradas dos do pais. Peter, ele fala que não tem família, ele sempre viveu... os pais morreram na guerra e ele vivia sozinho, ele sofreu muita violência, ele nunca teve nada. Então ele fala, ele até tem isso no trailer, ele fala, já que eu nunca tive nada pra perder, eu posso ganhar alguma coisa. Ele tem esse pensamento positivo, né? Mesmo sendo personagem, talvez um dos mais fragilizados, foi a impressão que eu tive, né? Até pela história dele, que ele conta, né? Ele acaba contando que tem uma cicatriz imensa e tudo, ele mostra a cicatriz, né? De violência que ele sofreu. Então, saca, eu acho que assim, é muito rico como... você pega um livro, assim, são coisas diferentes, não dá pra você... É por isso que às vezes eu falo, assim, a pessoa pega um livro e fala, olha, eu tenho que ser que nem um livro, né? Porque eu li assim, então é assim que tem que ter, e é diferente, não gostei. Então eu sempre achei isso uma coisa meio estúpida, né? Eu falo isso sem medo de errar. São mídias diferentes, então você precisa adaptar o que funciona... na literatura, o que funciona especificamente no... Não que, por exemplo, claro, uma história que está lá no romance, ou num conto, ou na novela, claro que ela pode servir para o audiovisual, mas ela precisa ser... Tem que ter coisas que precisam ser adaptadas, cortadas, tem que ter coisas que você tem que inserir para aquilo funcionar numa narrativa audiovisual. Se você fizer idêntico a como está no livro, pode não funcionar. Né? A literatura é uma coisa... Tem que contar que isso empobrece narrativa. Você pegar a narrativa e fazer copia-cola, não é bonito isso, sabe? Por isso o nome é adaptação, senão seria, né, reprodução, então não seria adaptação. Eu não li o livro, mas o que tá ali na tela, para mim, me satisfez. Eu acho que é um filme, inclusive, redondinho, dentro do que ele se propõe, a maneira como é o final também. Então, até dizendo que se fizer sucesso pode ter algum tipo de continuação, não sei como, né? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Fecha de uma maneira bem interessante. E como você mesma estava falando, sem dar spoiler, né? À medida que a gente vai conhecendo esses personagens, vai começando a entender o que os levou a estar ali, qual é o propósito que eles têm, o que eles querem conseguir com esse desafio, e a amizade que vai se formando, a morte de cada um deles vai pesando pra gente. É bem doloroso. Tem a morte no final, uma das mortes no final, foi essa que eu comecei a chorar mesmo, que é o menino, ele começa a implorar o que é religioso. Ele começa a implorar para os amigos, ele pede para entregar acho que é pra avó, né? E tal, eles andam com aquela tag, né, pendurada, pede para entregar pra avó e implora para não olharem para ele morrendo, porque quando eles dão o terceiro aviso, depois do terceiro aviso eles atiram na cabeça, né? Então é legal. Eu sei que é chovendo molhado. Vai ter um momento, só que tem um negócio interessante, né? Eles dão o terceiro aviso e eles dão um tiro na cabeça da pessoa de misericórdia. Mas vai ter um ou outro momento em que eles por crueldade, os caras dão um tiro na barriga para a pessoa morrer aos poucos. Isso. Como uma espécie de aviso para os outros não quebrarem as regras. Que é um nativo americano, né? Você vê que um menino... Os meninos são todos maravilhosos, muito bonitos e tá muito bem... Atuam muito bem mesmo, né? E tem esse personagem, tem um que se revolta, saca? E eles também se revoltam, porque ele está sendo televisionado, eles passam por um lugar assim que tem umas câmeras, né? Na estrada, dando a entender que, como em Jogos Vorazes, as pessoas estão assistindo, né, mas não podem ficar na rua, não podem contribuir, não podem fazer nada. Tem um que foge, claro, vão te alvejar e tu vai morrer. Isso. Né? E tem essa coisa também de cada um tem uma característica assim que você fica aos poucos tentando entender, que parece que primeiro é um menino bobinho, tem um menino lá, que é um menino, você vê que é descendente asiático, sei lá, e o menino já é pai, o menino já era casado, então... Saca? Ele era jovem, mas já estava nessa e era casado. E eles também conversam sobre isso, que eles não tinham escolha. Eles têm a impressão que o governo não tem isso, eu não quero me colocar lá. Você é obrigado, entendeu? Não tem
Porque é para você estar servindo como exemplo, né? Para as outras pessoas. Falar assim, ó, próximo ano seu filho vai estar lá também, entendeu? Então, claro que o Mark Hamill, que ele faz um personagem que ele é odioso por diversos motivos, que a gente tá falando uma situação de uma distopia, um ditador, né? O nome dele é Major, não tem um nome específico, é chamado de Major, que eu lembre. E ele vai dormir, os meninos até comentam, ele vem pra cá, fala um monte de abobrinha lá no megafone, mas ele volta pra casa, vai jantar e vai dormir. No outro dia ele vem de carro. Então eles são seguidos o tempo todo pelos caras de Jeep, que eles podem descansar, eles não. E eles estão absolutamente e tal. E você fica perguntando, eu tava até conversando com o Alan sobre isso, porque eu não recordava do livro como é que era isso, porque você não consegue ficar muitos dias sem dormir. Basicamente o teu corpo, o nosso cérebro ele desliga. Ele fala, chega a certo ponto, se tu começa a sofrer de privação de sono, começa a falhar literalmente. Então, eu tenho um momento que o filme mostra isso, eu achei isso muito bonito, porque mostra como eles conseguiram, aos poucos, né, os poucos que foram sobrando, tentar se ajudar de toda maneira possível. E o personagem lá, que é o protagonista lá, o rei e o Peter, né, fica o rei segurando no ombro do Peter, né, e você vê que ele tá andando assim, o outro levando, ou seja, como se o outro tivesse... Sabe quando você tá doente, tem alguém meio te segurando, te puxando? Tá andando no ritmo, para não reduzir o ritmo. E depois eles revezam, um negócio assim também. Na chuva, no frio e tal. E na hora que dá vontade de fazer o número 2 ali, dá uma pena do cara, né? Meu Deus do céu. Então, é uma situação de profundo constrangimento, sabe? É muito triste. Sim, ele constrói essa situação limite, né? E explora esse drama humano e a fadiga, né, física, mental e moral até desses personagens aí que esses meninos vão passar. Tem o personagem que é o Gary, que é vivido pelo Charlie Plummer, que é o cara que quer vencer. É o loiro. O loiro é o sacaneando os outros, né? É o debochado, é o que humilha, né? Mas a gente vai perceber que no final das contas, em determinado momento também, quando ele também tiver numa situação limite, que na verdade também esse cara era tão frágil quanto os outros, né? Ele também vai ter um discurso que é o chamado discurso meritocrático, né? Que nem o pessoal fala, né, Marcos? Você tem que focar em ir pra frente, não pode pensar nos outros. Não pode não sei o que lá. E ele ficava numas fotografando. Esse daí, curiosidade, é o primeiro cara que o cadastro desamarra, né? Que recebe o primeiro e o segundo aviso, né? Que ele consegue amarrar o cadastro e já a primeira tensão que tem no filme. E tem uma hora que, por causa dele, o moleque acaba morrendo. Que ele fica provocando o moleque. Sim, aí mas que ele, um em determinado momento do caminho, ele vai se sentir esmagadoramente sozinho. E ele vai começar a implorar pela companhia dos outros e pela amizade dos outros, né? E vai ser acolhido, né? Detalhe é que ele vai ser acolhido pelo Ray, que vai falar, todo mundo tava com raiva dele, ele era um pária, né? Porque você matou esse menino, morreu por sua culpa, porque ele começa a provocar o menino e o moleque vai, acelera e quer bater nele. E aí ele provoca, fica naquela, só que uma hora o moleque cai, entendeu? E só que ele cai de cara no chão, o negócio assim, ele cai e se espatifa no chão, né? E aí recebe os 3 avisos e morre. Aí os caras começam a falar, pô, ele morreu por tua culpa. Foi você que fez ele morrer, né? E ele fala, não fala isso pra mim, fala isso pra mim. Só que ele já tava isolado do grupo e ele fica mais isolado ainda, que fica isolado mais pra frente, né? Fica mais pra frente, né? E aí vai, como você falou muito bem, a culpa vai comendo ele vivo. Porque ele tá sozinho, ele não tem apoio. Enquanto eles se apoiam, como eu falei, um ajuda o outro... sei lá, um pega, dá um pouquinho da comida, dá pro outro e tal. Ele não tem quem o apoie, porque todos o odeiam, gente. Essas pessoas, né? Eu fico até pensando, né? Como essas pessoas que fazem o mal, né? Elas só sobrevivem e não se sentem isolados, né? Porque tem pessoas tão más quanto elas, né? Os bolsonaristas, por exemplo. Porque assim, normalmente quando num grupo de pessoas sãs, quando uma pessoa é má, ela costuma ser isolada, né?
ela não é bem acolhida, ela não é bem recebida. Então tem uma hora que ele pede ajuda, né, Marcos? E o Ray fala, não, tudo bem, cara, a gente entende que você teve um momento péssimo, né, e tal, mas, meu, fica com a gente, saca? Ele recebe o perdão e depois daquele momento ele surta. Ele mesmo tem um pote que ele mesmo se autoelimina. Então, é muito curioso, assim. Então, eu acho que o drama, o filme, né, e isso eu posso lembrar, porque eu lembro da sensação ao ler o livro, ele vai se aumentando, sabe? A situação, conforme vai ficando menos menino, você vai sentir mais certo momento que vai ficar só os dois, vai ficar o Ray e o Peter, né? Então é muito triste, porque como é que funciona essa situação, né? Cada um abriu seu coração pro outro, sabe da necessidade do outro. Aí você vai saber, por exemplo, que o Ray tem uma coisa da vingança, isso é importante, porque ele, na história aqui, ele fala que o pai dele foi eliminado de maneira injusta, né? Porque o governo também ia na casa das pessoas, né? Como em qualquer ditadura, né? Eliminar as pessoas, sumir com as pessoas. E ele matou o pai na frente dele, então ele tem um ódio. Então ele, na verdade, ele quer ganhar de qualquer jeito para poder pegar uma arma, que eles podem pedir alguma coisa. O lance é assim, você ganhando, você pode pedir alguma coisa, fazer um desejo. Também ganha uma grana boa, entendeu? E tem que ser atendido esse desejo, né? Isso, não pode se... Porque tá todo mundo vendo. Isso, tá todo mundo assistindo, porque lá na reta final, que é uma reta final que é assim que sobra um, né? Vai ter muita gente assistindo, a televisão tá filmando, eles não podem negar que a pessoa pedir, né? Então a intenção dele é pedir uma arma e matar o Major, né? Foi o Major que matou o pai dele. Uhum. Mas de uma maneira geral, assim, você gostou do final do filme, né? Porque o Alan tinha até me perguntado, porque a gente não lembrava o final da história de jeito nenhum. O Alan falou pra mim que no final da história é meio que o cara vai pro nada. Eu não lembrava disso. Eu até falei pra ele que não. Porque eu tive a impressão e eu acho que eu não vou contar quem ganha, assim, pra vocês terem um mínimo prazer também de saber, né? Mas a gente tem a impressão que, sim, essa coisa do Major que ele quer fazer é uma coisa que também vai acontecer, né? Só que, como tem toda aquela força policial e tal, eu fico com a impressão que ele vai ser cravejado de balas, né? Não tem saída daquela situação. Porque uma ditadura e tal, ou mesmo sei lá, quando o país está sob esse jugo, não é você abatendo um que você resolve. É mentira isso daí? Então não se constrói, né, nem muito rápido, também não se destrói muito rápido. A prova tá aí, né? Bolsonaro já tá condenado e aí ó, a gente continua tendo um problema que persiste, né? Uhum. Sim, quando tem esse sistema opressor, quando cai o líder é substituído por outro, né? Não existe vácuo no poder, né? Isso. Mas Mas assim, o final do filme é um final que ele, se por um lado ele é um tanto quanto telegrafado, eu diria, previsível, você na hora você já logo imagina que ele vai terminar daquela determinada maneira que ele termina. Mas tu acha que ele é aberto? Faz sentido. Eu não achei ele aberto assim, né? Tem gente que acha que o final é meio aberto, mas não é aberto, não. Eu acho que é bem fechadinho numa situação de opressão. Você sabe o que vai acontecer. Ele termina onde teria que terminar, né? Eu, na verdade, eu acho que ele poderia até ter ido um pouco mais longe nisso. Inclusive, você citou o que eu acharia que teria que ser a cena final. Sim. Né? Mas seria uma coisa chocante e que as pessoas iam terminar totalmente desesperançadas. Mas é a função desse tipo de história, né? Eu sempre acho que esse tipo de história ela tem que acabar com você e te desgraçar completamente para ver se você resolve não deixar esse tipo de coisa acontecer. Exatamente. Né? Eu gostaria até de te perguntar depois da tua fala, tu falar sobre uma mensagem, porque eu acho que o filme o filme e a história em si deixam uma mensagem muito forte, muito poderosa, né? Não, eu acho que basicamente nós estamos vendo uma ascensão de certas forças autoritárias e estamos deixando espaço para elas, estamos abrindo espaço para elas, estamos deixando elas ocuparem espaços de poder, estamos deixando elas normalizarem o absurdo,
Estamos acreditando da maneira bem tola, né? Que basta eu derrubar eu pegar o líder, o cabeça, que tudo se desmonta, e não é bem assim. Então, a gente precisa parar de permitir que o absurdo e o que é total e completamente contrário à lei e à razão se torne... Onde se normalize. Se normalize. Né? E detalhe, pessoas normalizem o absurdo e o horror porque vão ganhar com isso. E ficarem impunes. Isso é a receita para a gente, no futuro, tá tendo que fazer essa marcha aí. Exatamente. Que tem no Porque, filme, assim, você tem uma história onde que mostra que você precisa da união das pessoas, e aqueles que não querem se unir ou só pensam só em si mesmos, são individualistas, eles vão perder também, entendeu? E que na verdade, esse negócio de só pode haver um, né? Pode realmente cair pessoas pelo caminho, mas na verdade alguém tem que tentar enfrentar de alguma maneira uma força opressora. Então é legal porque ninguém estava com o Vietnã na cabeça. No Vietnã, tem uns jovens, né? Tem aquele slogan: tragam nossos jovens de volta, nossos filhos. E a gente, ano que vem, sem pegar, pode diminuir o poder das forças opressoras pelo voto. Isso. Né? É só pegar e tentar varrer essa praga que chama extrema-direita, né? Da política brasileira ano que vem. É um filme muito, né? muito auspicioso, né? Da gente assistir pensando num momento bem auspicioso. Você pensar que é um momento de conservadorismo puro. Eu lembro que essa possibilidade desse filme ser feito já existiu na mão de várias pessoas. Tanto na mão do Jorge Romero, como na mão do Frank Darabont. Só que até pela complexidade da história, eles falavam que a ver, mais pra frente vamos pensar, né? Se é possível fazê-lo. Só que o tempo passou, mas ele sai agora, em 2025, num momento que eu acho importante. Eu teria adorado essas reflexões que você trouxe da ascensão da extrema-direita no mundo. Claro que não é uma coisa atual, isso aí vem sendo construído muito lentamente. Eu lembro lá em 2019, por aí, já antes disso, 2017, os podcasts de política que eu escutava, que as pessoas falavam da ascensão, né, de caras como Erdogan e por aí vai, e essa confluência de mentes torpes, né, onde você tem gente pensando ali em ferrar com o outro. É basicamente ferrar com o outro, entendeu? Fazer o discurso do autoritarismo, né? E aí a gente já se normalizou até o genocídio, né? Porque a gente, enquanto ser humano, e nesse ponto eu até consigo entender, humildemente, a gente não ficar todos os dias acompanhando... Tem um barulho estranho aqui. A gente não ficar todos os dias acompanhando as mortes das pessoas em Gaza, fotos, que isso adoece. Nos adoece mentalmente. Mas é claro que esse assunto não pode pode ser esquecido, né? Tem que ser falado. É um assassinato em massa das pessoas, né? Como é que pode isso? Um povo que sofreu o Holocausto, né? O Shoah, tá fazendo isso com outros povos. É inacreditável, né? Você se tornar o que você odiava, né? Ah, mas se você fala que eles são isso, você é antissemita. Então, é uma distorção, né? Sei que a gente fala de política, mas acho que é importante você pegar esse filme e não despolitizar esse filme. As ideias que ele traz. Ele é totalmente político, né? Totalmente. Né? Tal. Mas, enfim, um filme interessante, assim, me agradou bastante, eu diria. Né? Me agradou bastante e eu, com toda certeza, vou querer depois dar uma relida na história. Tenho muita curiosidade com os Richard Bachman da vida, acho que eu só li um, que eu lembre. Algumas adaptações do Stephen King mais recentes, tirando as do Flanagan, que eu gostei, né? Todas. Flanagan. E tal. Flanagan, enfim, você não erra mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu não tinha gostado do Cemitério, né? Eu também não. Adaptação. E não gostei também da Hora do Vampiro. Então, agora é desse da Longa Marcha, eu gostei. Fiz até vídeo, né, elogiando, porque eu gostei da adaptação, porque eles alteraram coisas, trouxeram coisas novas assim, então, na verdade, eu gostei.
da adaptação da Hora do Vampiro, né? Eu gosto quando as pessoas subvertem algumas ideias. Como é que eu posso dizer? Uma estética, né? Que é esperada de uma história, né? Não comprometendo a ideia original do cara que quer passar, né? Mas assim, eu tô curiosa, não sei se tu tá curioso, eu tô, por The Running Man, porque o trailer é absolutamente hilário. O trailer é muito engraçado. Então acho que vai ser uma farofa divertidíssima. Né? A gente só Mas tinha ele vai Schwarza sair na com cabeça. qual título em português? O Sobrevivente. Sobrevivente. The Running Man. Teve uma vez aí que eu e a Alan, a gente ficou assistindo o trailer e conversando. E a gente até passou, é surtado o trailer. Acho que é do Edgar Wright, não é, gente? É do Edgar Wright, isso. Então é uma edição rápida, maluca. E interessante, né? O Edgar Wright, ele adaptando Stephen King, né? Isso aí vai ser algo bacana de se ver. Ele é um ótimo contador de histórias, né? E um ótimo editor, hein? Os filmes dele tem essa característica da edição, né? De ter essa edição muito criativa, muito interessante, mas na verdade, porque é a edição que está também a serviço de um conceito narrativo. Isso. Porque o Edgar Wright não são apenas filmes editados de maneira ágil e muito criativa. Ela tem filme serve dele que ele casa a edição com a música, entendeu? Então ele é realmente um cara que tem muito a moral de editar, viu? Isso. O Edgar Wright só tem uma coisa nele que para mim ele é um cara que ele durante um certo tempo da carreira dele ele teve uma preferência por histórias mais adolescentes. Enfim, eu queria muito vê-lo contar uma história um pouco mais densa. Com a capacidade narrativa que ele tem. Talvez agora seja a oportunidade. Eu acho que não vai ser em Sobrevivente, porque é visivelmente uma história engraçadíssima, galhofa, mesmo sendo uma coisa estapafúrdia, né? Então, né? Porque essa história, você lembra, né? Sobrevivente é um game show, entendeu? Que o cara tem que sobreviver aos absurdos, né? Também futuro distópico, também, mesma coisa. Teve aquele filme com Schwarzenegger, né? Que eu não gosto disso. Eu sei que o pessoal gosta. É um sucesso, foi bastante sucesso. Eu assisti tanto tempo atrás, eu não lembro direito, eu teria que rever. Eu teria que reler também, porque esse daí que eu lembro é um conto. É das 4 estações, não é? Não é das 4 estações, é das 4 estações. Eu não lembro, Marcos. Sinceramente, eu teria que ver. Mas assim, eu tô curiosa, assim, eu sempre falo que... Eu sempre achei que o herdeiro do Darabont era o Mike Flanagan. Eu tenho uma verdadeira admiração por ele enquanto diretor, porque nunca eu tenha nada contra comédias, eu adoro Edgar Wright, eu adorava aquela série mega nerd dele, né? É muito engraçada. É tudo feita com single cam e parece que ele tá com 20 câmeras. É que o Frank Darabont, ele, na verdade, ele é muito mais um diretor de drama do que de terror. Tanto é que ele acabou se dando muito bem adaptando dramas do Stephen King. Ele foi adaptar o terror cósmico no Nevoeiro. Ok, e é bem legal. Mas tanto A Espera de um Milagre quanto O Sonho de Liberdade são, na prática, dramas. A Espera de um Milagre não tem... O Sonho de Liberdade não tem elementos sobrenaturais nenhum, para que eu me lembre. A Espera do Milagre tem alguns elementos sobrenaturais, mas terror mesmo não é. Então, já o Flanagan, ele é um... Mas é outro diretor. O Conta Comigo também não tem nada sobrenatural. Não, né? Exato. Não, mas o Conta Comigo não é do não é. Eu só mencionei porque o pessoal às vezes pensa que o Stephen King só tem história de horror sobrenatural, né? Mas já o Flanagan, esse é uma criatura do terror mesmo. Né? Esse do terror e do drama. E do drama. Você sabia, chat, que o nosso vídeo mais acessado é do A Missa da Meia-Noite. A gente tem um vídeo aí com, sei lá, 50 mil acessos, que é do Missa da Meia-Noite. Mas assim, sim. Só por curiosidade, assim, não, nada contra, eu adoro, eu curti esse filme, gostei bastante. Tô curioso pelo Edgar Wright, mas eu falo para as pessoas que meu sonho, será que eu consigo concretizar um dia? É ver uma adaptação de Rose Red, que é um livro que eu adoro. Eu sou feminista, então o livro... É Rose Madder?
Rose Madder, né? Rose Red é outra coisa. Rose Madder, que é um livro que eu adoro, e tem uma coisa do feminismo no livro, da importância da união da mulher, da luta da mulher contra uma fera mitológica, que é representada por um touro, mas é um homem. Então nossa, é meu sonho é ver isso adaptado, sabe? É meu sonho, entendeu? Então, eu espero que uma dessas diretoras fodas, aí uma Coraline Feijó, aí, sei lá, o nome dela, Feijó, ou uma, sei lá, qualquer outra diretora, menos essa doida aí do Bela Vingança, porque, puta que pariu, ultimamente os filmes tá tão horror, mas eu queria muito ver uma adaptação do... Pô, a diretora lá do Babadook, né? Como é que é o nome dela? Isso! Ah, eu não lembro, mas eu acho ela do caraco, do caramba, essa diretora. Daí ela eu queria que seria, fosse uma diretora pra fazer uma história de fantasia maluca como é Rose Madder, cara. Quem sabe, né? Fica aqui, né? Então espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa com spoilers. Claro que a gente não vai contar todos os spoilers, né, gente? Espero que vocês que contem pra gente depois o que vocês acharam quando vocês assistirem, né? E tal, porque vai sair nos cinemas e tal. Já tem alguns vídeos no YouTube, mas tem mais gente assim, mais americanos, acho que comentando, um negócio assim. É isso, Marcos. Fechamos então a nossa live de quarta-feira? Fechamos? Sim. Legal. Eu quero deixar só uns recadinhos aqui no final. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo. É que hoje o chat foi bem paradão. Vocês hoje estavam com preguiça de comentar, mas eu quero agradecer ao Vinícius, ao Cássio. Quem mais? O Alessandro. O Alessandro fez uma pergunta pra mim aqui, Alessandro. Ele perguntou se eu assisti o filme que ele indicou, que é o Spider Baby de 67. Ainda não, Alessandro. Prometo que eu vou assistir. Esses dias têm sido meio corridos, né? Normalmente eu tô com muito trabalho, Marcos também, né, Marcos? E a gente chega, às vezes tem dia que eu chego aqui praticamente pra me arrumar e só gravar e não conseguir assistir nada. Eu fico assistindo The Pitt pra dormir. Eu tenho isso, eu fico vendo umas coisas lá deitada, jogada, meio que durmo, aí depois no outro dia eu continuo. Então, mas eu vou procurar e vou assistir sim, pra poder comentar aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo que tá no chat. Eu queria deixar uma mensagem aqui, padrão, que é a mensagem de sempre, mas eu acho que cada vez ela vai se tornando mais importante, porque isso aí reflete na gente ter condições de fazer live, né, gente? De manter qualquer projeto. Se você gosta do que a gente faz aqui, eu, Marcos, Alan, a equipe, porque a gente tem uma equipe grande, assim, de pessoas que ajudam a gente a pesquisar cinema, apareça sempre lá no Spotify, dê nota, né, pra gente lá. Nós somos Cineclube da Masmorra, ou Masmorra Cine, você consegue encontrar pelos dois nomes. Lembre de nos apoiar financeiramente com o que você puder, né? Às vezes parece bobo, né, isso, né, de falar assim, pô, só ficar pedindo dinheiro, né? Até tá vendo uns vídeos do TikTok, Marcos, só pra fofocar contigo, dos mendigos do TikTok. É o pessoal que vai lá no TikTok gravando vídeo. Ah, eu quero comprar um apartamento, estou com uma vaquinha de 300 mil. Aí assim, a pessoa não tá oferecendo nada, a pessoa só tá pedindo, sabe? Então eu sei que é chato pedir e às vezes a pessoa nem gosta, né? Mas assim, eventualidades acontecem, coisas acontecem. Às vezes a gente tem algum problema aqui ou quebra algum aparelho e tal. A gente às vezes quebra, acredite se quiser, coisas bobas mesmo, assim, mas dá um prejuízo, a gente não tem como fazer, como pagar. Então queria que vocês ajudassem a gente a manter o projeto de pé, pra gente poder... A princípio a gente tem uma vaquinha, que eu sei que o valor é um pouquinho alto. Não é os 300 mil do moleque lá que fica pedindo pra comprar um apartamento, né? Mas a gente precisa comprar uma placa de vídeo, porque isso ajuda a melhorar a qualidade das lives, né? Quando eu tô gravando o computador que eu montei, já com a ajuda das pessoas também, a gente... Só que é uma placa de vídeo integrada, sabe? É aquela que você compra, já tá integrada ao processador e tal. A gente precisa de uma placa de vídeo externa, daquelas que fica lá adaptadinha na placa-mãe, e aí a live não usa o processamento, porque tu entende, né, Marcos, de maneira básica, né? É meio assim, o Windows tá tendo que transmitir, tá tendo que funcionar, tá tendo que gravar, então é muita coisa, assim, o computador não aguenta. Então a gente queria pedir, até para poder melhorar a nossa situação de fazer, né, as nossas lives melhorarem, apoio de vocês para essa vaquinha. Eu sei que parece muita coisa, eu acho que eu botei 2.000, um negócio 2.000 e pouco. Acredite se quiser, gente, uma placa de vídeo mínima, é esse valor. Esse valor não é coisa. Eu até botei várias etapas. Eu botei de 2.000, tentei 1.000, eu tento pegar uma usada, entendeu? Mas o ideal era pegar uma nova, né?
Então eu peço aqui de coração, e não é mendigagem ou chorar, não, a gente trabalha, paga nossas contas. Só que o projeto é uma coisa que é um gasto paralelo, né? Gravar podcast, ter uma boa webcam, é paralelo, gente. Então, isso daí, quando a gente não tiver condições, a primeira coisa que sofre é o projeto, né? A gente vai resolver pagar as contas da casa, né? Isso, inclusive, quando a gente tem ajuda, a gente também, às vezes, até as contas a gente consegue pagar. Isso ajuda muito. Então, sem me alongar e já me alongando, pedindo desculpa, apoiem a gente nessa vaquinha que tá o link aí, tá Links da Masmorra, né? Live Pix GG. Ou então, se você puder, seja um apoiador mensal, como tem tanta gente boa aí que já tá nos apoiando, né? Não são muitas pessoas, mas as poucas que tem já nos ajudam muito, né? Com o valor que você puder, 10, 20, 30 reais, que eu acho que não pesa. Temos o Pix da gente, que é apoiomasmorra@gmail.com, que é uma maneira que você pode ajudar diretamente, que cai na conta, que é só para pagar essas paradas do site também e tal, e outras coisas mais. Mas a gente agradece, espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui, que tenha sido satisfatória para você. Estou muito feliz, Marcos, obrigada por você participar, viu, e ocupar o espaço que normalmente tá o nosso amigo Alan, né, com a gente aqui. Espero que o Alan também, como é questão de saúde, a gente deseja melhoras, tá? Pro Alan, que ele melhore rapidamente, né? Que não é nada sério, viu, gente? Não é nada sério. Mas que ele melhore totalmente, prontamente. E a gente tá enviando amor e afeto, né? Pra ele, né, Marcos? Ele melhorar rapidão. Sim. Espero que ele esteja aqui de volta em breve para eu poder gravar com ele também. Então a gente agradece de coração. Logo mais sai o podcast. Lembre-se de se inscrever aqui no YouTube, tá? Tem o meu canal também que tá aí embaixo escritinho. Aí inscreve nele para me ajudar a crescer. Tô tentando chegar lá a 1000 inscritos, né? E é isso, gente. Mais uma gravação feita. A gente se encontra na próxima. Se cuidem. Beijo no coração e até mais. Tá bom? Tchau, fiquem bem. Beijinho. Tchau, tchau.